Eu saí do banheiro, vi o sobrinho do meu marido, que era meu sobrinho também, cheirando, né, uma peça íntima minha. E ele cheirava e brincava 5 contra 1. E quando eu vi aquela brincadeira, eu deveria de ter como uma adulta, como uma tia, como uma pessoa mais velha, ter chamado a atenção, ou ter falado alguma coisa muito séria, né? Só que não. Eu gostei de ficar vendo aquilo. Aquilo me deu uma sensação, sabe, por dentro. Foi me dando um queimor. Eu fui sentindo o meu corpo queimar. Pois é, aquela sensação gostosa de ser desejada, sabe? De ser olhada, vista, eu não sei o que estava acontecendo. E na hora que eu vi aquele rapaz, né, fazendo aquilo, jovem, viril, oh, gente. Ai, meu Deus, não era para eu ter feito aquilo. Mas aí o que eu fiz? Eu simplesmente voltei para onde eu estava, pro banheiro. E aí, neste momento, eu passei um hidratante no meu corpo, passei, né, uma coisa ali para dar um cheiro, para poder chamar a atenção dele, e coloquei uma toalha e fui para a sala, onde eu passava pelo quarto dele. E nesse momento que eu fui para a sala, eu arrumei alguma coisa ali para como se eu tivesse levado um susto e chamado ele. Isso era como, sabe assim, eu dei um grito, chamei ele, e aí ele disse assim: "O que foi, tia? O que foi, tia?" Veio correndo, né, todo assustado e tal. E aí eu falei assim: "Tem um bicho aqui, tem um bicho aqui." Ele falou: "Que bicho, tia?" Eu falei assim: "Deve que tinha um rato ali, pelo amor de Deus, olha, olha." E aí ele olhava a gente, e aí o que acontece? Eu fui subir no sofá. Na hora que eu subi no sofá, eu deixei a toalha cair. Aí na hora que a toalha caiu assim, ele falou assim: "Tia, não tem nada aqui." Na hora que ele olhou assim pra trás, que ele viu. Aí eu falei assim: "Pelo amor de Deus, pega a toalha pra mim, pega a toalha pra mim." E fingindo que tava com medo, aí ele pegou a toalha e eu coloquei. E desde aquele dia eu comecei a me insinuar pra ele, sabe? Eu comecei a usar umas lingeries, umas roupas de dormir assim, mais curtinha. Eu sempre fui muito comportada, mas depois daquele dia foi assim, foi especial. Eu comecei a colocar umas peças no varal, daquelas que a gente brinca com o marido, sabe? Pois é. E até que chegou o dia que não teve como, gente. Ele estava com uma das minhas peças no quarto e eu, novamente, tomando banho, já sabia a hora que ele fazia aquilo. Eu saí e entrei no quarto e perguntei o que ele estava fazendo. E aí ele foi e me pediu desculpa, falou que não ia fazer aquilo de novo, mas ele tinha visto e ele tinha ficado com muita vontade, que ele estava me olhando esses dias, que ele estava me achando muito bonita, mas ele ia pedir desculpa porque ele não podia fazer aquilo, porque senão o tio dele ia acabar com ele, né, que vocês entendem. E ele começou a falar, eu falei assim: "Não se preocupe." Eu fui, sentei do lado dele e peguei a mão dele, coloquei assim na minha coxa e comecei a alisar a mão dele assim, falava assim: "Não precisa de se preocupar, sabe? Eu entendo, às vezes eu fico tão sozinha aqui, você tem feito companhia pra mim, eu não vou reclamar, eu não vou contar pra ninguém." E aquilo que a mão dele foi passando assim, ele foi fazendo com mais força, sabe? Ele foi sentindo o que eu queria, até que ele veio, começou a beijar o meu pescoço. E ali, gente, aconteceu. E depois daquele dia, acontece quase todos os dias, porque eu não sei que energia que aquele rapaz tem. Mas o que acontece? Só não acontece quando o meu marido volta de viagem. Meu marido não desconfia de nada. O meu marido nunca me perguntou nada sobre isso. Ele, né, quando o tio dele volta pra casa de viagem, ele se comporta muito bem, me chama de tia o tempo todo. E quando o meu marido não está, ele é como se fosse meu marido, né? Eu trato ele como meu marido, a gente vive dentro de casa como um casal. Hoje nós somos um casal, né? É como se eu tivesse 2 maridos. Eu cozinho, eu lavo, eu faço tudo pra ele, né? Eu cuido dele pra ele poder trabalhar. Quando ele chega, ele dorme comigo, né? Ele não dorme no quarto dele mais, né? Que era o quarto de hóspedes. A gente fica até com medo de algum dia, né, o meu marido chegar de surpresa e ver essa cena. Mas eu vou falar um negócio com você. Hoje eu acho que eu já até perdi o medo, sabe? Eu não estava mais feliz naquele casamento, mesmo gostando do meu marido, mas esse negócio de viver na solidão, do meu marido viver só pras estradas, só na estrada, já não estava me fazendo bem. E eu gosto dessa vida dupla que eu vivo. É muito gostoso, a adrenalina. Ninguém desconfia, a mãe dele não desconfia, ninguém. Eu sou a tia dele, ele me trata como tia, perto de todo mundo, né? Nós temos o nosso combinado e assim nós vamos vivendo. Me julguem, mas a culpa é do meu marido. Ninguém mandou ele colocar o sobrinho dele dentro da minha casa, não é mesmo? Ainda pra dormir comigo.